executivo de futebol do Clube Rodrigo Caetano e também do nosso Leandro Quesada, né? Que já fez um apanhado de todos os clubes, né? O caminho de todos os brasileiros. E você dizia aí na abertura, né? O Flamengo, o grupo é complicado, Quesada, mas a história do Botafogo também, essa trajetória do Botafogo não vai ser fácil, hein? O Botafogo tem que lutar em duas fases para depois cair num grupo que não é nenhuma moleza. Mas aquela história, Luciano, é difícil para todo mundo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Alguém pode reclamar de ir para a Venezuela? Ok, mas o time da Venezuela vai ter que vir para cá também. Alguém vai reclamar de... Se bem que nós temos muito mais estrutura para receber os times de fora, né, Rodrigo, do que jogar no meio do deserto de Calama não é fácil, jogar numa altitude de 4.000 e poucos metros não é fácil. Dessa vez não teremos, né? Porque esses dois times, o time do Cobressal, por exemplo, não está na Libertadores. O Corinthians... Você chegou a fazer esse jogo, não? Não fui. Você escapou dessa? Escapei. Porque tinha que viajar de avião e depois pegar um ônibus, né? Um autobus, para chegar até a cidade. Tem companheiro aqui na Fox que alugou carro com GPS, que não estava dando para confiar nem no GPS. Foi parar em outro lugar. Mas você abre um tema legal, hein? Você abre um tema bacana. Logística. E o Rodrigo que viajou o Brasil, América do Sul, o mundo aí, sabe. Vamos fazer o seguinte? Roda o grupo do Flamengo aí. Vamos dar uma olhadinha nesse grupo do Flamengo? E essa enquete é bacana, esse tema é legal para a gente abrir aqui o programa. Cadê o grupo do Flamengo? Vamos ver, ó, grupo 4. São Lourenço, Universidade Católica, Flamengo e o ganhador 1, que pode ser o Atlético Paranaense, que vai pegar logo no primeiro confronto, né? O Milionários de Bogotá, altitude em Bogotá. Aí, Caetano, eu já te pergunto o seguinte, é claro que são adversários importantes, são adversários tradicionais, mas entra em campo também a questão da logística. É melhor, Caetano, num planejamento, pegar uma equipe tradicional, mas em capitais, por exemplo, temos Católica em Santiago, temos São Lourenço em Buenos Aires, ou daqui a pouquinho pegar uma equipe teoricamente mais fraca, mas com uma logística absurda, como citou aqui o Quesada, o Cobressal, por exemplo. Eu acho que a coisa começa a se equilibrar no momento que você realmente coloca a distância, a forma de você chegar como um diferencial a mais. É óbvio que são equipes que têm camisa, equipes, né, tradicionais, e por si só o jogo já vai ser difícil. Se pudéssemos aqui eleger uma única vantagem, né, no caso, seria justamente essa de você não ter que estar tendo um deslocamento excessivo, principalmente quando você chega na capital e ainda tem que buscar uma cidade vizinha ou mesmo o interior de um desses países. Mas para um início de competição, você ter dentro do seu grupo, quem sabe, possibilidade de jogar com equipes de menor expressão, isso faz também com que a sua equipe, no decorrer, né, da fase de grupos, adquira também maior corpo, principalmente maior confiança. Por outro lado, muitas vezes você também pode cair no erro de não encarar desde o primeiro jogo como uma grande decisão, que não vai ser o nosso caso, porque a estreia já é com o São Lourenço, né, e não resta a menor dúvida de que num grupo equilibrado, Calheiros, muitas vezes você não precisa adquirir uma pontuação muito elevada, né? Porque não tem, em tese, não teremos aí nesse grupo aquela equipe que digamos assim, que será saco de pancada. Muito provavelmente isso não vai ocorrer. Então, acredito que uma pontuação que não seja muito elevada venha a classificar, e é isso que o Flamengo vai buscar. O que modifica também, né, para a fase de oitavas é que depois não tem mais aquele cruzamento de primeiro contra 16º, né? São os primeiros de um lado, segundos do outro, e vai haver um sorteio, né, que vai indicar... Isso me parece bem justo, hein? Então, isso... Cada grupo tem sua diferencial em relação Cada grupo tem a sua dificuldade. Exatamente. Isso aí te coloca um teto de pontuação que daqui a pouquinho tem um desequilíbrio com outros grupos. Com certeza. Né? Então... E é interessante. Agora, você falou aí, o Flamengo começa com o São Lourenço. Você já teve que a reunião estava acontecendo agora no início da noite, né? A verdade, já ficou destinado digamos, as fichas, né? As fechas, como eles dizem, dos jogos. E o caminho nosso é São Lourenço, aí depois
Universidade Católica, fora. E o terceiro jogo do turno seria contra o ganhador 1 em casa. Ou seja, o Flamengo já sabe que o último jogo da fase será em Buenos Aires contra o São Lourenço. É isso aí. Já sabe também que temos que ter um bom desempenho até lá para, quem sabe, não necessitar aí buscar pontos lá. E... repetindo o que foi a história do Botafogo, né? Em 2014, quando pegou o São Lourenço. Começou jogando no Maracanã e depois foi jogar em Buenos Aires. Lembra, Quezada? E aí o Flamengo hoje, o Flamengo agora em 2017 vai ter o mesmo desafio contra o mesmo adversário. Mas fala aí, Quezada, você estava levantando. Eu estava ouvindo atentamente na tua pergunta a explanação aqui do Rodrigo, porque nós temos então Buenos Aires, Santiago e Curitiba, 3 belíssimas cidades, né? Você já está botando até. Eu tô imaginando. Sim. Pode ser o Milionários. Ou pode ser o Deportivo Táchira da Venezuela. Aí já em relação à logística fica um pouco mais complicado. Mas, enfim, por exemplo, essas 3 cidades são cidades, Rodrigo, que a gente tem voos comerciais a todo instante, não é? O time vai nesse voo comercial. Essa é uma ideia, você já tem isso programado? Nós havíamos já conversado no momento em que garantimos a classificação de tentar a maior facilidade possível. É claro que nesses casos em que se existir voo realmente direto, né? Isso vai depender muito da malha, que vocês sabem que isso modifica a cada mês, né? Infelizmente. Então, a preferência do Flamengo sempre será por voos diretos. Se isso for possível, não há necessidade de fretamento. Agora, caso seja diferente, é óbvio que não será aí a economia. Mas lembrando sempre que quando se fala em logística, é porque o torcedor não pode dissociar que nesse período teremos competições aqui também. Então, quando a gente fala da dificuldade de logística, dificuldade de deslocamento, é porque você não está somente na Libertadores, né? E esse ano ainda, mais precisamente, que ela vai se estender, tomara Deus, pro Flamengo até o final do ano, né? Você vai ter, em determinados momentos, Copa do Brasil, muito próxima, né, onde o Flamengo entra nas oitavas, né? O Campeonato Brasileiro e assim por diante. Então, o que dificulta muitas vezes na logística é justamente isso. Você tem um jogo no domingo e na segunda-feira você já tem que ter o deslocamento, né? Não tem como você parar tudo para fazer um planejamento único para a Libertadores. Você pode priorizar, isso é fato. Mas temos os compromissos que o calendário nos coloca. A saída e a chegada, né? Exatamente. Você tem a preocupação de fazer um jogo no campeonato local, viajar para a Libertadores e depois ter que voltar. Né? Dependendo de uma tabela aí, tem campeonatos que às vezes um time joga 2 vezes fora de casa. O Flamengo pode, de repente, numa sequência, numa semana, fazer 3 jogos fora de casa. 2 em campeonatos locais, não é? E um jogo na Libertadores também. E essa é uma característica, um diferencial em relação na Europa, né? Que todo mundo costuma dizer que os atletas jogam lá quarta, domingo e acabam, né, não correndo nenhum risco de lesão ou não reclamando, mas é um outro continente. Aqui nós temos um continente no Campeonato Brasileiro, um continente na Copa Libertadores. É um país continental, sem dúvida alguma. O Caetano, fiquei curioso agora com uma situação também, né? Diante desse impasse, e até agora existe um impasse com relação ao Maracanã, esses adversários que o Flamengo terá pela frente nessa primeira fase de Libertadores, nessa fase de grupos, o estádio que o Flamengo está preparando para 2017, ele comporta jogos desse tamanho contra São Lourenço, contra a Universidade Católica? O ideal sempre, né, Luciano, é que tivéssemos o Maracanã. Nessa indefinição... Vamos trabalhar nessa hipótese de não ter o Maracanã, que é a pior das hipóteses. Vamos jogar na ilha. Isso já foi dito pelo presidente ontem mesmo, né? Nós estávamos juntos. E essa é a definição. O que o Flamengo faz é, de forma antecipada, se preparar para a possibilidade de não ter o Maracanã, num ano em que nós voltamos para a Libertadores. E sempre ressaltando de que uma das maiores críticas foi em relação ao porquê que não se planejou em relação a isso em 2016, mas nenhum de nós e nenhum presidente imaginava que o Maracanã fosse fechar tão cedo e abrir tão tarde, né? Para a questão das Olimpíadas. Não era essa a previsão. Surpreendeu a todos vocês, que dirá a todos nós. Então, infelizmente, dessa vez, prevendo esse impasse, que é o que está ocorrendo no momento,
o Flamengo faz o seu seguro de ter um estádio no qual a gente acredita que final de fevereiro e início de março já tenhamos as melhores condições para que possamos jogar lá. O melhor visitante do Brasil em 2016 apanhou bastante, né? O time que mais viajou no mundo foi o Flamengo. Se você fizer uma conta... É por isso que a gente tem que ser muito cauteloso. Quando o Flamengo terminou o ano sem título. Mas espera aí. Jogou o Campeonato Brasileiro a partir, sei lá, da metade do primeiro turno em diante, ou finalzinho do primeiro turno em diante, sempre visando título. E com esse detalhe, que é um peso muito grande para qualquer equipe, gente. Só fez 3 jogos em casa? Foram 4. Foram 4? 4 de 38. Se computarmos também o clássico contra o Botafogo na Ilha e o clássico contra o Fluminense em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro... Mas esses eram mandos de Botafogo e Fluminense. Exatamente. Tá. E tivemos ali... Mas como mandante, 4 jogos. Comandante, 4 jogos, na cidade do Rio. Sim. E Volta Redonda, 2, que foram os 2 primeiros, né? Sport e Chapecoense. Mas eu gostaria, claro, de ressaltar isso, porque é um dado muito relevante. Quantas milhas aí de viagem? Dá para acumular umas boas milhas. Nós fizemos, segundo as nossas contas, até o final foram quase 130 mil quilômetros. Nossa! É exatamente o dobro do que o Atlético Mineiro... Você não treina? Anual. Isso no ano. Exatamente o dobro do que o Atlético Mineiro, que foi o segundo, por conta justamente da Libertadores. 130. Você sabe o que é isso? É dar 3 voltas ao redor Porque, do mundo. Sada, aí na prática, enquanto o adversário está treinando, o Flamengo está voando. E aí, nós temos todos os números. Você tá entendendo? Nós temos todos os números e foram 43 sessões de treinamentos perdidas. Por quê? Porque nós jogávamos e numa quarta de noite saíamos de madrugada, aquilo que deveria ser uma recuperação, ela já passava a ser um descanso e não a recuperação. Então, ou seja, foi um ano de muita superação e não poderia aqui, aproveitando a oportunidade, de exaltar o grupo de atletas. Nós tivemos, hoje ainda teve a confirmação, a equipe que menos teve lesões no ano. É verdade. Por um trabalho excepcional. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, foi a segunda. Foi o que teve mais. Estava na outra ponta. Ah, verdade, isso mesmo. Eu li essa matéria. E o Flamengo fez isso por uma metodologia que desenvolveu, né, com o Centro de Excelência e Performance, de prevenção, conscientização dos jogadores, aquilo que em anos anteriores muito foi criticado no Flamengo, né, mostra a conscientização dos atletas, aderiram a isso e realmente tiveram um comportamento exemplar. Por isso que nós terminamos o ano realmente sem o título, mas com um sentimento aí de dever cumprido mesmo, por conta de um mau início de ano, mas um ano em que nós iniciamos ainda com o planejamento prevendo essa reconstrução aí no decorrer do ano. Deixa eu dar o crédito aqui, a matéria do Globoesporte.com. Eu li, foi no Globoesporte.com, a matéria sobre exatamente isso, né? Os clubes no futebol brasileiro que tiveram menos jogadores lesionados e a outra ponta, os que tiveram mais jogadores no departamento médico. Tem muita gente, hein, Caetano, participando aqui na nossa hashtag e você já pode imaginar o que eles estão querendo saber, né? A gente conversa sobre Libertadores, a gente fala sobre os grupos, mas o torcedor quer saber sobre reforços. Olha lá. Solta aí, cadê? O Matheus estava perguntando, né? Eu li ali durante o programa que o Matheus estava querendo saber sobre chegada de reforço. Se o Flamengo anuncia algum reforço até o fim do ano. Bom, negociação em futebol... Trabalhando você tá, né, Caetano? E muito. O Flamengo, né? Nós trabalhamos diuturnamente para isso. Mas, ratificando aqui o que a gente já havia dito, nosso planejamento é o seguinte, ele é simples. Nós tivemos poucos atletas que encerram o contrato, a grande maioria do elenco tem contrato vigente com o clube, o que nos dá uma tranquilidade de manutenção da base. Nós, nesse ano, deveremos sim dar mais espaço para a garotada, nós temos aí bons valores. O Flamengo, na sua história, sempre teve jovens na equipe principal e nós preparamos alguns tantos para isso, com excelente trabalho desenvolvido nas divisões de base hoje do Flamengo. Então, para isso, nós temos que dar espaço para eles se tornarem protagonistas ou, se não protagonistas, com um pouco mais de responsabilidade. Mas nós vamos buscar as 4 peças, essas que já havíamos falado. Uma delas já está confirmada, que é o Miguel Trauco, lateral esquerdo da seleção do Peru. Melhor jogador da temporada no Peru. Exatamente, o que nos dá uma segurança. Foi
além de todas as informações que buscamos, ele foi muito bem indicado. Tiramos as informações com o Gareca, com todos aqueles que trabalharam com ele. Guerreiro contribuiu nessas informações? Também, é claro. Com o potencial e jovem ainda, 24 anos, acostumado com jogos também importantes. E agora a nossa busca realmente é por outros 3 atletas aí, alguns deles já em negociação. Mas a cautela e o zelo é justamente para que a gente tenha essas contratações concretizadas, mas sem prazo, Calheiro. Não dá para trabalhar com prazo. Eu não estou aqui para vender falsa ilusão para o torcedor. A gente sempre anunciou quando todas as etapas da contratação elas são cumpridas. Aliás, o Trauco é que quebrou, né, essa cronologia, né? Porque o Trauco postou uma foto na conta dele na rede social, lá no Peru ainda, já se colocando como jogador do Flamengo e feliz da vida. Isso é bom, isso tem um lado positivo, né? Tem. A vontade dele de jogar no Rio de Janeiro. Da coceira, o cara ele não consegue guardar a informação, é difícil. E foi determinante, porque ele teve propostas, porque ele é um jogador que encerrou o contrato, ele fez a opção de esperar o mercado e teve duas ofertas de clubes mexicanos e nós estávamos falando aqui que eles têm realmente muito poder econômico. E ele fez a opção de vir para o Flamengo e naquele momento ele já havia realmente devolvido o pré-contrato para a gente, então ele mesmo se considerou já. Mas é dessa forma. Naquele momento, a etapa da contratação já tinha sido concluída. Você falou essa palavra aí, contratação, o Quesada, ele está aqui, ó o dedinho, ó o dedinho. Ele já tem mais ou menos 12 perguntas. Jornalista curioso, quer saber tudo antes. Mas o Caetano já deu pra gente a letra, né? Para anunciar, precisa respeitar todas as etapas, né? A última é o jogador fazer o exame médico, claro. Ok, aprovou, aí vai lá e tá tudo certo. Agora, o Trauco é uma boa contratação. Se confirmadas as contratações de Conca e Rômulo, 2 grandes contratações. O Conca tá chegando domingo, né? Pelo menos informação, chega domingo ao Rio de Janeiro. Um passarinho rubro-negro me disse que vai deixar para janeiro. Né? Também não precisa ter pressa, porque assim, janeiro tá aí também, tá quase batendo na nossa porta. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá tendo algum tipo de leilão? Vamos fazer o seguinte, pelo Marinho? Estou pensando daqui a pouco. Deixa a pergunta. Repita a pergunta aí, Quesada. É o leilão deixa no ar. Pelo Marinho. Flamengo, Santos, Quem? Botafogo. Qual outro clube? Botafogo. Não. Santos. Santos? Então dá boa noite pro presidente, por favor. Modesto? Faça as honras da casa. Presidente, como vai? O Modesto quase nunca fala conosco, né? O presidente Modesto Roma está virando um integrante aqui das nossas noites em Libertadores. Mas é sempre bom falar com o presidente, porque a gente pergunta e ele responde. Ele não responde isso nada. mesmo. Boa noite, presidente. Tudo bem, presidente? Sempre um prazer muito grande recebê-lo aqui no Fox Sports para falar de Libertadores, né? O Santos é uma lenda nessa competição, até porque tinha um cara lá nos anos 60 que só não fez chover. Ou será que fez? O Edson Arantes do Nascimento, Pelé, 2 títulos e agora em 2011 com outro gênio chamado Neymar. Presidente, estamos recebendo hoje aqui o Rodrigo Caetano, que pode ser seu adversário, né? O Flamengo pode ser adversário do Santos, por que não? Lá na frente na competição. Mas a gente começa falando do grupo do Santos. Queria saber a opinião do senhor. Grupo 2, Santos, Independente Santa Fé, Sporting Cristal, por enquanto, presidente. O que achou do caminho do Santos nessa arrancada na competição? Olha, todo caminho é difícil. Tem que caminhar. A Libertadores não é feita de clubes. Alô, presidente, Modesto Roma. Tem que... Tá me ouvindo aí, não? Agora sim, agora estamos te ouvindo. Muito bem. Estava dizendo que é uma paulada atrás da outra. É verdade. Não tem moleza, não. Rodrigo, chegou bem de viagem. Rodrigo estava conosco lá em Assunção. Presidente, boa noite, prazer falar com os senhores. Cheguei bem mais cansado, assim como o senhor deve estar também, né? Eu acabei de chegar. A gente saiu de madrugada de lá, mas foi uma festa emocionante, foi bacana. Foi legal, sim.
O presidente, o Quesada, eu estava levantando uma questão a respeito do Marinho. Claro, até entendo o empresário quer valorizar cada vez mais um jogador e aí quando de repente negocia com grandes clubes, né, tenta sempre arrancar algo a mais em termos financeiros aí. Já ouvi que o Botafogo tem interesse pelo Marinho, que o Grêmio também estaria na briga. O Marinho envolvido nos noticiários de Flamengo e Santos. E eu posso estar enganado, me desculpe aí o empresário do Marinho, o próprio Marinho, mas eu estou achando que deve estar rolando um tipo de leilão, porque... Né? Hoje o Argel disse que está confiante na permanência do Marinho. Não sei. Isso está cheirando o seguinte, quem dá mais leva, não é? É futebol, a gente sabe que é assim, não é? Alguma novidade desde a última entrevista que o senhor nos concedeu até esse minuto? Em relação ao Marinho? Não, nenhuma novidade. Não entramos em leilão. Eu acho que o Rodrigo também não entra nessa parada de valorização artificial de nenhum jogador. É um bom jogador? Tem um determinado valor? Tem. Não passo daquilo que o Santos pode pagar. Se outros clubes acharem que devem pagar mais, podem levar, não tem problema não. Não vou ficar chateado nem com o Eduardo, nem com o Rodrigo. Não, presidente, perfeito, a nossa linha é a mesma. A nossa linha de atuação é a mesma, ela já vem sendo assim, né, ao longo dos últimos anos. E da mesma forma, tem bons jogadores no mercado, né, muitas vezes disputamos os mesmos, mas de forma realmente saudável. Nós temos que realmente ter responsabilidade com o que o clube pode cumprir. Né? É isso mesmo. Essa é a nossa e sei que é a filosofia de vocês também. Não tem problema não, está tudo em ordem. Se não for o Marinho, vai ser outro. Tanto para mim, quanto para o Bandeira, quanto para o Carlos Eduardo. Os empresários não vão fazer a gente fazer bobagem, não. Isso aí. Presidente, e conforme o senhor mesmo falou aqui pra gente no Fox Sports, que ia aproveitar a cerimônia ontem, o evento, para conversar com outros dirigentes, né? E a minha pergunta, teve alguma conversa com algum representante do Atlético Nacional de Medellín? O Guerra pode pintar em Santos? O Juan Carlos não foi, ele chegou ontem tarde da noite em Medellín. E ele não foi ao sorteio. Vamos ver, acho difícil. Tá difícil Guerra, presidente? Eu acho. Opa, então... Tem outros jogadores do Atlético Nacional que nos interessam, mas eu acho que em vez de contratar jogador do Atlético Nacional, eu vou atrás do scout deles, que eles sempre acham jogadores bons. É uma boa ideia, hein, Caetano? Tem que ver quem é que está peneirando esses jogadores aí pro Nacional de Medellín, hein? Porque cada vez mais o mercado parece mais próximo, né? Hoje a gente contrata, a gente que eu me refiro, o futebol brasileiro. A gente contrata jogadores aqui nos países vizinhos num número bem maior do que alguns anos atrás, né? Na verdade, o Atlético Nacional já tem uma equipe montada, né? E aí vai lá e acaba pensando um ou dois valores, fica mais fácil. Nós aqui, infelizmente, a cobrança em relação a determinadas apostas é muito maior. Claro. Então, o que faz com que tenhamos uma exigência ainda maior nessa escolha. Mas o Flamengo, assim como o Santos vem fazendo ao longo da sua história, o Flamengo pretende sim, como filosofia, dar realmente mais espaço para as divisões de base. Por quê? Porque a gente também acredita que o trabalho embaixo é muito bem realizado. Temos aí atletas que integram todas as seleções de base e muitas vezes não tem sentido, né, você sair aí em busca de atletas tendo aqueles que você pode formar em casa, assim como o Santos faz com maestria já há algum tempo. Presidente Modeste Roma, vamos colocar na tela aqui, presidente, o grupo do Santos mais uma vez? Quesada, vamos dar uma analisada nesse grupo aí com o presidente? Vamos. Toca sim. a bola com o presidente aí, Quesada. Vamos jogar na tela aí, presidente? E o Quesada vai te perguntando aí sobre os primeiros adversários do Santos na competição.
O Independiente Santa Fé, a gente tem uma imagem muito clara aí, foi adversário do Corinthians na Libertadores, Isso. não é? É um time com uma certa força, de um futebol que a cada dia vem crescendo mais. Aquela Colômbia que já um dia foi saco de pancada do futebol brasileiro, não é mais, ao contrário, né? A gente vê o sucesso recente aí da seleção, dos times colombianos e o Atlético Nacional, não é? Que é esse grande expoente. E o Sporting Cristal do Peru, que eu acho que não é um adversário assim tão perigoso para a equipe do Santos. E esse quarto rival, não é, do grupo, o terceiro no caso, né, em relação ao Santos, que pode sair de União Espanhola. Sabe quem é o técnico da União Espanhola? Quem é? Martim Palermo. Olha amigo. aí, ó. É aquele Deve mesmo. ser bom em pênalti. Pode ser. O Cerro do Uruguai, não é o tradicional Cerro Porteño do Paraguai, o Anders do Uruguai e o Universitário de Sucre da Bolívia. Presidente, é claro que na teoria a gente pode falar que o Independiente Santa Fé é o mais difícil, não é? Mas em linhas gerais, eu sinceramente, presidente, não acho que seja um grupo assim dos mais complicados. E pelo que eu vi o Santos desenvolver nessa temporada de 16, eu coloco o Santos como franco favorito para ficar com essa classificação. Estou exagerando, Modesto? Tá, sim. Não vamos esquecer que tem o Strongest também, Como que pode possível, entrar é verdade. nesse grupo. Tá E por nós dentro, hein, temos presidente? Porra, você acha que eu viajei de graça para o Paraguai? Porra? Pô, o Quesada vai esquecer o poderoso The Strongest? Não pode. Pô, mas o Strongest é lá em cima, né? O Deportivo Sucre é lá em cima. Também. A gente tem que pensar nisso também, que são adversários difíceis. Não tem moleza na Libertadores, não. O Strongest joga 3.650 e o Universitário em Sucre, né, a 2.800. Não vamos esquecer que a gente fala muito, o Strong está lá em cima, mas esse ano ganhou do São Paulo aqui embaixo. Tá? Ganhou no Morumbi. Já não é mais essa questão de só altitude. É um time que porque falar vem lá em crescendo, cima, até porque analisar vem em cima, jogando a Libertadores constantemente. Todo ano o Strong está na Libertadores. É um time que tem uma certa tradição, né? Até por jogar na Bolívia. Vamos colocar lá como uma potência, mas não é presente, mas não é mais, como o senhor disse, né? Não é mais aquele sábio de pancada, né? Não tem time bobo. Não tem time bobo. São times dificílimos, mas quem quer entrar na Libertadores tem que enfrentar qualquer um. Eu espero que na final, entre o Santos e o Flamengo, a gente consiga ganhar um pouco deles. Ou seria, que final, hein, Caetano? Já imaginou Santos e Flamengo? Eu assino agora. É? Nossa Senhora. Estando numa final, depois de um tempo, seria... Mas a gente tem muito caminho pela frente. A nossa chave é dura e o caminho é difícil. E o Flamengo, por tudo isso que a gente vinha falando, né, tem que estar frequentemente disputando. Dessa forma vai se consolidar novamente na América do Sul como um expoente que é. E até para que o caminho da Copa Libertadores, que é totalmente diferente, né? São características distintas, que vão desde a arbitragem até os próprios estádios, a própria altitude, são ingredientes diferentes daquilo que a gente está acostumado aqui. E o Flamengo precisa, né, fazer uma boa campanha nessa Libertadores, retomar o seu lugar de destaque no cenário sul-americano, para que, quem sabe, como a gente vinha falando, né, nas próximas aí, tomara a Deus, não estejamos no pote 3 mais, né? O que nos coloca realmente nesse grupo bastante equilibrado. E tem um palco perfeito para Flamengo e Santos, viu? Ah, é? Maracanã. Eu também acho. Eu gosto